Só para manter a tradição, este episódio de hoje. E então, estás feliz, estás contente? Olha, deixa-me só dizer-te que ontem estive meio adoentado. Por isso não fizemos. E por isso a gente não Graças gravou, a ti. conseguiste esperar por hoje. E portanto isto é um episódio que vai durar um dia, porque quinta-feira volta à presidência. Exatamente. Já está confirmado o dia, quinta-feira, 9h15, o Cristóvão Carvalho vai cá estar connosco. Em direto. Em direto. Por isso pensem já nas questões que querem. Né? É verdade. É pensar nisso tudo e sou Pedro Duque, se nos estiver a ouvir, ainda não recebemos o documento. As pessoas vão perguntar, mas qual documento? Documento. Portanto, estamos à espera de... Porque até eu não sei de nada. Né? Sei o documento, a gente não dá. Brincadeiras à parte. Umas canecas novas. Olha, bem jogado. Ainda bem que me lembraste. Isto foi uma oferta que uma gráfica nos mandou, que é a gráfica JT, que faz aqui uns brindes e tudo mais, e mandam-nos aqui umas canecas pretas. Portanto, só para me dar um bocadinho, obrigado. É top. E É onde essa gráfica? são ali no Seixal. Portanto, é fixe. E fazem assim, fazem carregadores com bambu, tudo personalizado para marcas, empresas, ou às vezes, se quiserem oferecer um familiar, um amigo, ou qualquer coisa. Mas é muito fixe. E, ou seja, tudo o que é brindes, canetas, tudo. E portanto, acho que, sim senhor, agradecemos porque fica muito bem aqui. E os gajos são autênticos profissionais de primeira. E pá, fico todo contente de neste caso estarmos aqui a trabalhar com umas novas canequinhas. Portanto, já nos tinham levado, já temos outra vez 4. Portanto, acho que fica mesmo top. Continuo feio como estava no outro, mas isso não há nada a fazer. O desenho é o mesmo. Tinha que nascer outra vez. O desenho é o mesmo, portanto não há nada a fazer. Bem, posto isto, está feito. Adeus e até para a Obrigado a todos, foi um excelente programa. Não foi, porque falta falar de muita coisa e temos que começar pelo princípio. E no princípio foi mesmo aquele jogo que durou não sei quantas horas, em que o Benfica saiu do Mundial de Clubes na compensação e no prolongamento. E eu, apesar de Conseguiste ver estava a hora, consegui ver tudo, estava a jantar, tinha amigos, fui bebendo um copinho ao outro, cheguei ao prolongamento, tinha que me aguentar, já fui assim um bocadinho torto, mas ainda bem. Já viste o jogo assim um bocado envisado? Já, mas deixa-me dizer que tenho pena, isto é o futebol, quando o guarda-redes falha é o último, que normalmente não pode falhar. E quando o guarda-redes falha a coisa fica torta, e fico com pena que realmente o Trubin tenha estado ligado aos 2 golos que o Benfica sofre, mas o Turbin foi o último a falhar. Antes do Trubin há outros que falham também, que é aqui que nós temos que falar, claro. Há o primeiro que falha. Yeah. E tens mais, e o próprio Di Maria também no primeiro golo que o Benfica sofre, aquilo advém ali do facto dele também não ter esse compromisso defensivo, mas enfim, olha, o Benfica acaba por ser eliminado. Eu acho que dizer que cai de pé, não sei se não é muito forte, mas foi eliminado por um Chelsea, que eu também estava à espera de muito mais, honestamente, mas que consegue fazer um resultado histórico e tem via aberta para chegar à final, porque depois do que aconteceu ontem com o City... Olha, para já eu digo uma coisa, estou extremamente chateado e desiludido contigo. Muito bem. Porque eu fiz-te um pedido. Exato. Tu não acedeste ao meu pedido. Não era impossível. E depois é assim, eu agora não há impossíveis. Eu agora tenho condições neste momento financeiras que estão alocadas no outro lado e não posso outra vez despender de um balúrdio para marcas de televisão. Isso não pode acontecer. Pois, já foi. Portanto, olha, isto está a começar outra vez. Calma. Desculpa. Portanto, é verdade. Não, porque eu tinha-te pedido um vídeo sobre ali um videozinho do Di Maria. Acho que é daqueles jogadores que merece
que merece sair com um vídeo digno a Guilherme Cabral. Ainda não perdi a esperança. Fica aqui de que faças esse tal vídeo, porque é realmente um jogador que acaba por marcar uma época no Benfica e estamos a falar da dimensão global que o Di Maria tem, independentemente, depois de eu estar de acordo ou não, de se ele devia jogar tanto tempo, se não devia jogar tanto tempo, isso são outras contas. Agora, relativamente àquilo que foi Di Maria, relativamente àquilo que foi a carreira dele, o facto de ter abdicado de ir ganhar 10 ou 15 ou 20 vezes mais para o mercado árabe, em que se calhar até podia estender mais anos a jogar, porque o futebol é diferente, e ter vindo para o Benfica, como ele disse sempre que queria fazer, e agora voltar para o Rosário Central revela um caráter que eu aprecio bastante. Portanto, não é daqueles jogadores que se deixou iludir com os milhões com os milhões sauditas. Ele sempre disse que queria regressar ao Benfica e queria acabar no clube que o lançou, que foi o Rosário Central, e assim o está a fazer. E há poucos jogadores que podem fazer isso, e por isso é que eu acho que ele deveria. Eu vou tratar disso, mas olha, agora vou fazer aqui uma brincadeira que é assim. Vou pedir ao ChatGPT, eu já fiz isto uma vez e lancei e foi muito engraçado. Volto a fazer este desafio. E então o que é que eu peço aqui ao ChatGPT? Assim muito rápido para ser... não vai ser a mesma coisa, mas vamos falar aqui de 5% daquilo que pode vir a ser esse vídeo. E acho que há imagens brutais dele desde quando chegou até a hora da saída. Tenho que fazer essa pesquisa. Só que frutos dos direitos televisivos há muita coisa que já não está na internet, e neste momento, dada a minha profissão, quando eu utilizo imagens com direitos de autor, eu tenho que pagar esses direitos. Portanto, faço aquilo que as pessoas muitas vezes dizem que é aquela mentira de que eu ganho dinheiro com os vídeos do Benfica. A verdade é que eu invisto porque custa-me dinheiro fazer, e neste momento, dada esta o facto de eu ser profissional da imagem, mas é muito podemos pensar numa forma de conseguir fazer esta homenagem, mas também entendo hoje em dia, sendo um profissional de imagem, utilizando imagens que têm direitos de outros canais televisivos, claro. Tem um custo associado, ainda por cima hoje em dia, se falarmos de tudo aquilo que é o próprio canal ser... Mesmo se pedis à BTV... A BTV, sim, o Benfica nunca cobrou nada pelas imagens, portanto aí estamos à vontade. No caso dos outros... jogos em casa. Sim, no caso dos outros canais, sim, mas quando o Di Maria chegou ainda não. No caso dos outros canais, obviamente são direitos associados que eu não consigo fugir e que entendo. E não há mal nenhum nisso, e depois é capaz de... Então, mas tu ias fazer o quê? Então vou dizer assim, faz um texto de homenagem ao Di Maria no Benfica, ao estilo de Guilherme Cabral. Bem, vamos lá ver se isto vai correr bem. Depois has de fazer o mesmo, ao estilo de Bruno Carvalho. Aí a coisa não ia resultar tão bem. Portanto, o chat já está a escrever neste momento e... portanto, vais ler, não? Eu vou ler. Já há aqui coisas que eu não gosto nada. Não, agora vais ser que... não posso pôr mete mais sentimento. Hã? Não posso ser assim, mete mais sentimento. Está-me um bocado de merda. Mete mais sentimento e metáforas. Ao estilo do Guilherme Cabral, outra vez. O primeiro que ele mandou não está a grande coisa, ok, pô, todo o gosto. Engraçado que o chat concorda sempre connosco, portanto, tudo o que nós dizemos, muito bem, está muito bem. Epá, isto aqui, tens razão, isto não foi tão bem, bora, vamos por aqui, Guilherme. Epá, não, sim, tens razão, portanto, mais uma vez, agora sim, agora já estamos a chegar aqui a um ponto, isto depois ao mesmo tempo parece assustador, porque... Eu tenho uma prova, eu tenho muitos vídeos antes de haver ChatGPT, portanto, pois, estou à vontade para fazer estas brincadeiras. Exatamente. Portanto, vamos lá ler aqui o que o chat escreveu. Há amores... mas tem que ser com a voz do Benfica, espera que eu agora fico tímido. Não, uma musiquinha de fundo. Isso eu meto.
pronto aí, Sandro? Estás pronto, Sandro? Anda, Sandro. Vai, então vá. Há amores que nascem devagar, como quem vai ganhando coragem para dizer amo-te. E depois há o nosso como o Di Maria. Um amor antigo, desses nunca se esquecem. Desses que ficam debaixo da pele e mesmo quando partem continuam a doer de saudade. Chegou franzino, com o corpo leve e os olhos pesados de quem já tinha lutado mais do que devia. Era só um miúdo da Argentina, mas trazia nas chuteiras o peso das promessas e no coração a fome dos que vieram de longe. Olhavam para ele como quem não vê, mas a luz viu logo. Ele dançou como só dançam os que carregam um anjo no nome e outros nas costas. Fez da linha lateral um palco, da bola um segredo, do passe um poema. Jogava como quem fugia da vida, como quem procurava abrigo no relvado. E o abrigo chamava-se Benfica. Voou cedo, como todos os que nascem para ser imortais. Mas deixou a fotografia de um menino de cabelos ao vento, a festejar com os braços abertos, como quem quer abraçar o mundo inteiro. E um dia voltou, quando já ninguém esperava, quando os regressos bonitos pareciam lendas de um futebol que já não existe. Voltou com rugas no rosto, mas com o coração intacto, o mesmo coração com que festejava cada vez que celebrava um golo, com os dedos que se tocavam. Voltou com a cabeça cheia de medalhas, mas nos pés ainda molhados da terra onde aprendeu a correr. Voltou por amor, e quem volta por amor, renasce. Di Maria não é só um jogador. É uma carta escrita à mão que ficou por enviar. É o reencontro que sonhámos durante anos. É a prova viva que a gratidão ainda mora no futebol, mesmo que em silêncio. Sai agora com a mesma leveza com que entrou, sem fazer barulho, mas deixa-nos com o peito cheio de orgulho e os olhos marejados de adeus. Obrigado, Fideo, pela magia, pela entrega, pela história. Mas acima de tudo, obrigado por teres sido tão nosso e por nunca te teres esquecido de nós. Eu juro, estou emocionado. Eu fui... Estás a brincar? Opa, eu mudei algumas coisas ao longo do... Fui pondo aqui as minhas alfinetadas, mas epá, isto está bom, meu. Tá. Isto ficou engraçado. Portanto, Tem que ir pelo menos para o Instagram, este bocadinho já vai ter que ir com música. Yeah. E vamos esperar que os outros malucos peguem nas imagens e consigam pôr imagens em cima disto. pois, alguém que consiga fazer isso. Alguém consiga, com o nickname que ninguém sabe quem é, portanto também assim não podem cobrar as imagens. Olha, muito Não, mas bem. eu acho que é mais do que merecido, a sério. Eu aprecio, além da qualidade futebolística dele, eu não o conheço, nunca tive com ele, nunca troquei uma mensagem, uma palavra sequer com ele, mas aquilo que ele fez mostrou-me caráter. Eu acho que isto e acho que ele tem mesmo um amor muito grande. Tem mesmo um amor muito grande ao Benfica. Olha, eu por acaso agora estou aqui meio que embasbacado com o que acabou de acontecer. Isto também é o poder da inteligência artificial de hoje em dia, mas não retirava uma vírgula daquilo que ali está escrito, porque realmente ele foi um regresso quando nós que somos apaixonados por futebol, se calhar pensávamos que já não existia, e ele acaba por ser isso. Pode-se questionar, obviamente, se devia ter jogado certos jogos, se devia ter entrado em certos jogos, mas isso são questões que ficam, obviamente, para quem decide. Mas a verdade é que sempre que ele entrou em campo, ele entrou a acreditar que ia vencer, e isso ninguém lhe pode tirar. Acho que é um jogador. Eu sou um bocadinho contra os regressos por causa disto, porque tenho sempre, quando corre bem à primeira, eu não quero que à segunda sentir que aquele jogador devia estar no banco, porque um jogador como o Di Maria nunca deve estar no banco. Se estiver bem, se estiver nas suas capacidades, tem que jogar. Mas a verdade é que senti especialmente esta segunda passagem, este segundo ano, que já foi muito esforçado, e é normal. Tem a idade que tem e vai acabar onde nasceu, e acho que tem que ser um exemplo para os jovens que vivem futebol.
porque ainda é possível fazer estas maravilhas, estas histórias de amor incríveis. Isto revela, está bem que a carreira dele permitiu-lhe arrecadar dinheiro suficiente para ele e as gerações a seguir estarem completamente tranquilos, mas na verdade chama-se isto de gratidão. E quando tu assumes publicamente que ele assumiu que gostava de regressar ao Benfica e gostava de acabar no Rosário Central, foi exatamente isso que ele fez. Eu acho que isso é de uma mais-valia e de uma dificuldade nos tempos que correm hoje, com todos os milhões, com todos os dólares que se acenam por aí, só dá mais valor. Posto isto, e indo diretamente para o jogo, certo? Diz-me lá o que é que tu achaste. Olha, então fazendo aqui uma retrospectiva do jogo que nunca mais acabava, eu acho o seguinte: acho que há que ser dito que é um excelente campeonato do mundo do António Silva. Fico contente que ele tenha voltado a uma forma que realmente todos nós a dada altura acho que é o ponto mais positivo deste campeonato, é mesmo o regresso do António Silva. Sem dúvida, senti que continua a ser um campeonato do mundo em que parece que muitos jogadores não querem alistar, e seja de que equipa for, parece-me que estão ali um bocadinho contrariados, porque realmente a época já vai longa, e depois não deixas de estar a jogar um campeonato em que os estádios estão praticamente vazios, e isso tira obviamente todo o brilho, toda a paixão, tudo aquilo que é o futebol no seu estado mais real, mais puro. Acho que obviamente há uma lei do mais forte no que toca ao Chelsea, que tem dos melhores jogadores do mundo, como é óbvio, mas ainda assim acho que acaba por ser aquela inconstância. Por exemplo, tu tiveste um Samuel Dahl que contra o Bayern Munique, o Sané não passa uma vez por ele, e tens o jogo de agora em que ele realmente teve ali muitas dificuldades com o Palmer, com o James, enfim, não foi nada fácil para ele. Ainda assim, acho que são 90 minutos em que o Benfica está abaixo daquilo que poderia estar, mas percebo, dado o cansaço e dada a estratégia, e nós já vimos o Benfica fazer isso sempre contra equipas teoricamente mais fortes, é defender bem, estar muito concentrados a defender e depois tentar sair no contra-ataque. Foi o que o Benfica tentou fazer, mas desta vez acho que a paragem até ajudou o Benfica a conseguir depois ganhar aquele penalti em que as coisas pareciam que vinham com outro, prejudicou mais o Chelsea, na minha opinião, mas ainda assim o que acaba por acontecer é na segunda parte uma distração da equipa do Benfica, e depois o que acontece é o Benfica a ir com tudo, a tentar empatar o jogo, a expor-se muito, e a partir daí cada saída do Chelsea dava golo. Portanto, acho que o resultado é exagerado, como é óbvio, mas a haver uma equipa a ganhar, eu tenho que ser justo, e era o Chelsea. Não achas que... O que é que tu achaste da equipa, do 11? Olha, quando vi o 11, espantou-me apenas a questão do Florentino, do Leandro, e fiquei um bocado chateado novamente de ver o Auschwitz defesa direito, porque eu tinha gostado muito da entrada do Tiago contra o Bayern Munique. Ele mostrou que era um jogador que queria muito jogar e que queria muito entrar e resolver. Ele até tem aquela bola em que podia ter dado no João Rega à direita, mas foi com tudo, e não era fácil meter na altura aquela bola no Rigo. Mas a verdade, aquilo que eu sinto é que o Benfica perde mais em ter o Auschwitz a lateral direito, principalmente num jogo destes em que o meio campo, estamos a falar de Caicedo, de Enzo Fernandes, do Lavia, estamos a falar do Cole Palmer, que também vem muito para dentro, estamos a falar o próprio Pedro Neto, que é imprevisível, e Barreiro e Tino. Achei que o Benfica se calhar tinha mais a ganhar se conseguisse colocar o Auschwitz mais perto do Pavlidis, como o Benfica fez com o salvo erro com o Atlético de Madrid, nos jogos com o Porto. Acho que seria mais benéfico para o Benfica. A oportunidade ao Sheldon para mim é bem dada, a oportunidade ao Dal para mim é bem dada. Acho que faltou realmente dar a oportunidade a um Gouveia de estar na lateral direita, não sendo a sua posição natural. Acho que se o objetivo depois era sair em contra-ataque, era um jogador que tinha muito mais velocidade, tinha muito mais 1 para 1, que era muito mais útil para isso. Estranhou-me também a titularidade do Di Maria,
vocês podem me dizer que, pá, atenção, é o último jogo, pode ser o último jogo, é o último campeonato, tudo bem, consigo entender isso, mas também quero dizer então que o Benfica se calhar não olhou para este Mundial como algo que tinha que ser visto e levado a sério. Ou seja, tu, se me perguntares se isto foi um final da época ou o início, eu não te sei responder, e acho que é claramente uma coisa com muito inconsistente, com muitos dados incongruentes, porque se o Carreira está bem, porque é que não joga? Se me disseres assim, para o ano ele está vendido, para o ano não conta, ok, então joga Dal, top, muito bem, mas se Di Maria está vendido, porque é que entra e não metes um Bresciani ou mesmo um Gouveia naquele corredor? Pá, não te consigo explicar bem o que é que aconteceu. Não dá para entender muito. Não consigo entender. Não dá para entender muita coisa. Não dá para entender. Mas atenção, o Benfica não é a única equipa em que não se entende isto. Há muitos outros clubes que estão a jogar com jogadores que também já estão vendidos. Mas tudo bem. Mas não consigo entender. Eu ainda não entendi muito bem este Mundial, para te ser honesto. Eu vou-te dizer, este Mundial, aquilo que eu acho é, tens um Mundial que é para os europeus e os não europeus. Os europeus, acho que é como tu dizes, estão ali um bocado porque têm que estar. Acho que agora, quando entra no mata-mata, agora sim eles começam a querer dar tudo, e ainda assim tivemos o Fluminense a eliminar e bem o Inter de Milão, mas acho que de uma forma natural os europeus, se abordarem os jogos agora que é no mata-mata, acho que vão abordar de forma diferente. Eu acho que se vai ver o desnível que existe entre umas equipas e outras. Relativamente ao Benfica, tu falaste bem que o Trubin, os primeiros 2 golos ele não está bem, tinha estado muito bem contra o Bayern, não teve muito bem, e fazendo aqui já em jeito de conclusão daquilo que foi a prestação do Benfica no Mundial de Clubes, acho que o ponto mais positivo acho que é mesmo o regresso do António Silva ao nível que quando ele surgiu, que toda a gente a qualidade que toda a gente lhe reconhece. Portanto, acho que o António Silva, este Mundial fez muito bem o António Silva. Pois há muita coisa, lá está, há muita coisa que eu não consigo entender. Eu se calhar sou dos poucos e peço desculpa, e são opiniões, e eu sei que a opinião que eu vou dar se calhar muita gente vai me cair em cima, mas é uma opinião. Pá, eu não acho o Dal nenhum jogador fora de série para se dar 9 milhões por ele. Ok, pode ser um bom suplente, ok, é um jogador que segura bem a bola, tem bom toque de bola, tem um bom cruzamento, mas não o vejo como lateral da equipa grande, não o vejo a fazer o corredor todo como faz o Álvaro Carreras. Não consigo entender como é que, se tens o Álvaro Carreras disponível, porque é que ele não joga? Porque é que o Bruma deixou de contar? Porque é que o Di Maria não contou no final do campeonato e agora jogou sempre, teve 100 e não sei quantos minutos em campo, com aquele calor, com aquela coisa, a jogar os jogos todos? Porque é que o Osnes continua a ser o lateral direito? Quando percebemos perfeitamente, e se há Chelsea, se existe Chelsea capaz de ser batido, é este Chelsea. Este Chelsea estava perfeitamente ao alcance de uma equipa como o Benfica. Agora, eu acho que o Benfica abdicou de jogar, perdeu muita bola, perdeu muitas bolas no meio campo, perdeu muitas bolas. Acho que o Florentino com o Leandro Barreiro, acho que o Barreiro é um bom jogador para estar no banco, não acho que seja esse jogador todo que o Lage quer fazer dele. Tem boa chegada à área, é verdade, mas falta-lhe depois muita outra coisa. Portanto, eu jogava claramente com o Florentino, com o Coxo e com o Osnes no meio. Acho que ganhavas muito mais. O Sheldrup passou um bocadinho ao lado do jogo,
não fez nada de especial, mas lá está, não consigo entender como é que Tens o caso também do Prestiani, que a expulsão é... a expulsão condiciona logo. E é um bocado muito infantil. É infantil, aquela... já o primeiro amarelo é infantil e acaba por condicionar por completo o jogo. Mas lá está, atenção, o Prestiani é um jogador que é um jogador muito jovem, portanto isto ele faz parte. Ver um jogador novo errar não me choca nada. Claro, tem muita qualidade e vê-se que o miúdo tem muita qualidade, como o Sheldrup tem qualidade. Mas também não contou a época toda e agora entrou e teve constantemente a ser aposta. Mas lá está, mas então quando é que davas a aposta ao miúdo? Ao menos deu agora, né? Mas eu não estou contra eu não estou contra dar só não entendes, não é? Onde dar oportunidade agora ao Prestiani, até já devia ter dado há mais tempo, mas ok, foi agora, tudo bem, eu não estou contra isso. Agora não consigo entender como é que o Di Maria, que se vai embora, faz os jogos todos e é titular em todos os jogos. Pá, aquilo só pode ter sido uma condição para ele ir ao Mundial de Clubes, só pode ter sido uma condição. Não sei, pode acabar como um dos melhores marcadores do Campeonato do Mundo. 4 golos, 4 penaltis. Exato. A prestação do Benfica neste Mundial de Clubes foi: fazes um jogo miserável, muito mau, contra o Boca, fazes uma primeira parte horrível contra os Amadores, e depois lá consegues ganhar 6-0 ao Auckland, e fazes uma primeira parte, fazes 45 minutos muito bons contra o Bayern. Contra o Chelsea fazes um jogo completamente medíocre. Ou seja, o Benfica cumpriu os serviços mínimos, que era passar aos oitavos de final. Tu dizes-me assim, está bem, mas caiu aos pés do Chelsea. Ok. No prolongamento. Com menos um jogador. Epá, mas este Chelsea para mim é completamente ultrapassável, se a palavra se pode aplicar assim. Eu acho que é completamente, dava para fazer muito melhor com outro tipo de postura e acho que o Benfica acabou por não, ou seja, se era para fazer isto, se era para fazer, está bem, que agora podes dizer, está bem, mas a ideia do Benfica era ganhar sempre, ok. Mas eu acho que havia jogadores que poderiam ter, o Leandro Santos podia ter jogado, o Tiago Veia podia ter jogado mais, o Bruma no jogo contra o Chelsea, no prolongamento, estava a pedir o Bruma, porque se o jogo a determinada altura ficou partido e o Bruma era o jogador capaz de pôr todos em sentido. E não se fez nada disso. Não, tu tens o que para mim faz mais confusão já batemos muito aqui, volto a bater uma última vez. Como é que tu partes para um mercado de inverno a dizer que o teu lateral direito é o Leandro Santos e depois nem neste, vou-lhe chamar, digressão de fim de época, o colocas a jogar? Isto para mim faz zero sentido, nem um minuto, ok? É assim, nós também não vemos os treinos, não, certo? Acabamos por não ver os treinos, não sabemos como é que é, não é? Estamos a avaliar de fora e de forma gratuita e são apenas opiniões. Mas na realidade eu sinto que o Benfica tinha pedras e tinha capacidade e obrigatoriedade de fazer melhor do que aquilo que fez. Completamente. Eu acho que tinha que fazer melhor do que fez. Tinha todas as condições para isso, não fez. O Bruno Lage falou numa revolução, tinha que ser feita uma revolução. Não sei que revolução é que ele estava a contar, se ele estava a incluir nessa própria revolução ou não. Antes que venham dizer que o gajo está contra o Lage, não estou contra o Lage, eu quero é que o Benfica ganhe, mas na realidade aconteceram situações durante a época toda que eu não sei, porque tu repara, eles agora vão 15 dias de férias, voltam,
tens a pré-eliminatória e o play-off da Liga dos Campeões, né? Se tu não entras na Liga dos Campeões e se eventualmente depois perdes a supertaça para o Sporting, deixa de haver margem para o Laje. O Laje já tem muito pouca margem neste momento. E eu não sei até que ponto é que não seria melhor a partir de agora já é para mudar e vamos mudar já de raiz. O timing não sei se seria o melhor, porque tu tens ali jogadores que vão querer sair do Benfica porque veem que não são opções. Tiago Gouveia vai querer sair do Benfica, o Leandro Santos eventualmente, se calhar com as palavras que ouviu do treinador, se ficar na equipa B se calhar já vai ficar contrariado, porque se calhar na cabeça dele já devia estar a jogar numa primeira liga, já vai tipo a ser emprestado. Lógico que não são eles que mandam, quem manda é o Benfica, mas tudo isto é uma gestão que tu tens que ir sabendo fazer, e eu acho que faltou muito isto. Resta saber se o Rui Costa se vai recandidatar ou não. Eu acho que isso também vai influenciar um bocado as coisas. Até lá vamos levando com estes nomes assim todos malucos, né? Para manter o adepto e o sócio do Benfica entretido, com os Tiagos Almadas e com os Félix e com esses jogadores assim. Não acho que o Benfica não precisa de mexer muito, tem que mexer em alguns pontos, sim. Tem que ir buscar um lateral esquerdo. Se o Carreras sair, vai ter que ir buscar um lateral esquerdo. Não acho que o Dal seja a solução. Eu acho que o Dal vai te surpreender. Eu espero que sim. Eu acho. Eu não vejo que eu não digo que ele é mau jogador. Eu vejo coisas nele. Eu não digo que é mau jogador. Eu digo que as características dele não são aquelas que nos habituaram os últimos 8 ou 9 anos com Grimaldi e com Carreras, que é fazer aquele corredor todo e criar a diferença no último terço. Não acredito que seja esse jogador. É um jogador diferente, é um jogador mais fino, com um bom toque de bola, um jogador mais defensivo, mais lateral mesmo. E acho que o Benfica precisa de alguém que faça o corredor todo, como precisava também de um lateral direito assim. E acho que pronto, com o Dedic, acho que a coisa fica mais ou menos solucionada. Falta, não sei, acho que indo Carreras, acho que o Dal é curto aquilo que o Benfica. Sim, há muita coisa, e pegando aqui nesta questão do jogo, porque realmente é um jogo para quem gosta do Benfica é difícil de ver, e lembrando as palavras que tem poucos dias do Bruno Lage de confia em nós, confia no presidente, confia em não sei o que mais, parece-me que estamos constantemente a cometer os mesmos erros. Ou seja, assim que acontece uma grande vitória, há um apelo a algo que depois tu esperas a confirmação e não existe. E uma dessas confirmações é que realmente para o nosso campeonato podes vir a ter um Trobin que faz jogos inacreditáveis, mas depois comete erros que são muito caros para aquilo que é o seu salário e para aquilo que é ser o guarda-redes do Benfica. O mesmo com o Otamendi, que acabou de renovar, faz um campeonato também espetacular, mas comete erros que muitas vezes também custam caro. Ainda assim, acho que no caso do Otamendi eu concordo com a sua renovação, como também. Capitão é incrível, mas vai ter mais um ano nas pernas. Ganha aqui António Silva, que consegue reerguer-se, digamos assim, mas coloca-nos aqui um ponto de interrogação sobre o Tomás. O que é que vai acontecer ao Tomás? Fica no Benfica, vai para o banco, vai para o lateral direito? Para o lateral direito não. Pois, o que é que vai acontecer, não é? Porque o Benfica não pode ter só 2 centrais. Exato, mas sendo vais que o Otamendi já vai com mais um ano em cima. Vais colocar um Tomás no banco? Ou um António Silva no banco? Ou um Otamendi no banco? O Otamendi não. Se o Otamendi estiver bem, joga sempre, né? E acho que faz falta
a raça dele, a mística, o respeito que ele impõe. Mas se o Tomás ou o António tiver que ir para o banco, terão de ir para o banco. Estás a pôr aí o... Estava aqui a mudar a ficha para outro clube que saiu, mas mais precocemente foi o Porto, e se ditou a saída do Anselmi. Aliás, dissemos aqui que ia ser muito difícil que ele segurasse. Eu disse no episódio passado que era o espanhol e eu queria dizer italiano. E o nome que me tinham falado é precisamente Francesco Farioli, e a verdade é que daquilo que eu soube, e na altura era muito precoce falar no nome, há de ter sido o primeiro e único nome que passou pela cabeça de André Vilas-Boas. Agora deixo muita coisa, acho que já quando era na altura do Anselmi, fala-se agora que já era o primeiro nome era o Farioli. Eu não conheço nada deste treinador, atenção. Eu não conheço do treinador, até porque eu não acompanhei a liga holandesa, não fui vendo os resumos. Sei que o Ajax teve em primeiro com uma vantagem ainda considerável durante praticamente o campeonato todo, e nas últimas 4 jornadas deixou-se ultrapassar pelo PSV. É uma das remontadas históricas do PSV que nós falámos ainda. Que em 4 jogos acho que perdeu 3, empatou 1. O último ganha 2-0 na última jornada, mas depois acaba por empatar a penúltima, que é quando perde a liderança, e depois leva 3 em casa do NEC, e tem aqui o tal jogo fatídico em que o Trek vence por 4-0 e ainda perde um jogo antes. Portanto, aí ele vai, e na jornada anterior empata com o Rotterdam. Portanto, foram umas últimas jornadas completamente horríveis. Estavam com 7 pontos de avanço e acaba por perder por 1 ponto. Portanto, para termos uma ideia, à 29ª jornada o Ajax tinha 73 pontos, o PSV tinha 64, e se andarmos 5 jornadas depois, o Ajax só tem mais 4 pontos, portanto 78, e o PSV 79. É inacreditável esta recuperação a 5 jogos do fim do PSV, por demérito do Ajax, que tinha o treinador que neste momento está de malas feitas para o Futebol Clube do Porto. Que a história se mantenha. Eu acho que mas eu acho que volta a ser uma aposta de muito risco do André Vilas-Boas, porque vai buscar um treinador muito novo, portanto tem 36 anos. E vai lá ver, eu até falei, e depois não quero que me interpretem de ridículo, o que é que seja, quando estivemos aqui com o jogo de Diogo Manteigas, eu falei no nome do Vasco Botelho da Costa, assim como já falámos do trabalho do Ruben Amorim, assim como já falámos do trabalho de treinadores muito novos, o Luís Pinto, já falámos do trabalho dele, Luís Freire, mas estamos a falar de treinadores que têm um conhecimento do futebol português muito rico. Até os próprios treinadores que hoje em dia possam estar nas camadas mais, diria, num Campeonato de Portugal ou numa Liga 3, têm conhecimento do futebol em Portugal. Um treinador, por exemplo, como o João Pereira, que faz um campeonato espetacular pelo Casa Pia, tem um conhecimento do futebol português. Estamos a falar aqui de treinadores que estão na mesma geração, 36 anos. Farioli não tem este conhecimento. Vamos ver se isto vai fazer ou não match. Agora é assim, Vilas-Boas não tem muito mais, tem mais este tiro para dar, mas pode não ter nada a ver. Se a gente se recordar do Schmidt, também chegou cá, não conhecia nada de futebol português, e quanto mais conheceu, o pior foi ficando. Sim, mas estavas a falar de um treinador que tinha outro currículo, tinha outra experiência. Nós aqui estamos a falar, e acho que isto começa a ser tem que ser levado em conta a quantidade de jovens treinadores que aparecem e começam a chegar a clubes de topo. Cada vez mais cedo. É incrível, cada vez mais cedo. Portanto, eu aplaudo esta aposta. Temo que seja um risco demasiado grande e que não resulte, mas lá está, isto aqui acaba por ser Eu acho que aqui o Vilas-Boas está-se a atravessar à grande, porque com o Anselmi já foi o que foi,
e muito dentro destas características. Também um treinador jovem com 36 anos. Agora o Farioli, sem pôr em causa o trabalho dele, porque lá está, sei que o Ajax teve praticamente até ao fim sempre em primeiro lugar, mas é uma aposta de risco porque pode não correr bem, e acho que o Porto precisava neste momento, acho que era um treinador com créditos já firmados, para quando é preciso dar um murro na mesa, o jogador perceber que quem lá está à frente já ganhou o título, já sabe o que é ganhar, porque até mesmo pelo que aconteceu no Ajax, isto às vezes pode ter um efeito negativo, porque mesmo a própria imprensa pode ir buscar isto. Imagina que o Porto vai à frente, começa a ganhar e começa a jogar bem e começa não sei o quê, e lá mais para a frente perde 2-3 jogos seguidos, começam a fazer as comparações, começa a pairar fantasmas, e depois nada disto abona a favor do grupo. Dizer que hoje o Farioli precisamente dá uma entrevista onde lhe perguntam se estava certo a questão do Futebol Clube do Porto. Ele diz que não. Dá aqui até abre-se um bocadinho, e é bom nós até lermos para quem nos ouve, é para quem nos vê, para acompanhar aqui um bocadinho de quem é Farioli. Ele diz que nos últimos anos acumulou muita experiência de vida e trabalho, e por isso agora não tem pressa, quer escolher cuidadosamente o seu próximo passo, independentemente do prestígio do clube ou do campeonato. Volta a dizer, para ele é importante trabalhar num ambiente onde possa operar de acordo com uma determinada forma de fazer as coisas, clara e partilhada. É importante esclarecer desde o início o que se gosta, o que pode, em vez disso criar conflitos. O confronto é normal em qualquer relação, mas deve ser gerido e orientado para o resultado final. São estes pequenos detalhes, são estes pequenos pontos que muitas vezes decidem o sucesso de uma época, ou pelo contrário levam a situações menos positivas. Ele aqui parece-me que está em não sei se isto uma quererá, reflexão, ou não sei se isto quererá dizer, pode ter outra proposta em cima ainda e está a decidir, ou alguma coisa a ver com as condições que ele pede para assinar pelo Porto. Depois, diz ele, não sou um treinador italiano defensivo, mas alguém capaz de libertar os jogadores e levá-los a criar muitas oportunidades no último terço do campo. Acredito que é isso que realmente tento fazer todos os dias no banco. A função do treinador, acredito que o papel do treinador é justamente facilitar processos. Quanto mais alto o nível do clube, mais essa definição adquire significado. No clube como o Ajax, onde a dinâmica também está presente fora de campo, o trabalho assemelha-se ao de um relojoeiro. Cada engrenagem, mesmo menor, conta. E se o ponteiro visível és tu, tudo o resto deve funcionar perfeitamente para fazê-lo girar. São palavras brutais de alguém que valoriza o seu staff, a sua equipa e tudo o que está por trás. Portanto, ele já vem com esta equipa desde que começou. Sim, parece-me a mim que ele também fala do staff, ou seja, é necessário ter uma equipa, é essencial ter uma equipa sólida, coesa, com uma visão comum. Nos últimos anos trabalhei sempre com um grupo de 6 colaboradores principais, cada um com uma função clara: 2 assistentes, um preparador físico, um responsável pela recuperação dos jogadores lesionados, adicionados durante o trabalho, um treinador de guarda-redes e um analista de vídeo. No entanto, não podemos ignorar as pessoas que já estão presentes no clube. Eu acho que isto acaba por ser um discurso bastante lúcido e bastante adulto para um jovem de 36 anos que está no futebol há tanto tempo, como é óbvio, que ainda assim está no futebol há muito tempo, era o que eu queria dizer, mas ele acaba por dar aqui umas palavras muito engraçadas. Poderá já estar feito e tem esta forma de se apresentar, mas acho que eu gostei muito aqui a forma como ele fala e compara o trabalho de um treinador e de uma equipa a um relojoeiro, porque há muitas peças que estão por trás que nem sequer são visíveis, e o ponteiro, o que nós vemos a dar as horas, é o treinador, mas para aquilo funcionar, tudo o que está por trás tem de funcionar. Isto é uma visão muito humilde e muito positiva daquilo que
que é o seu ADN e aquilo que o futebol moderno atualmente precisa, e que estes jovens treinadores têm uma ideia de equipa totalmente diferente. Eu posso-vos dizer que daquilo que eu vi dos treinadores jovens, dos dois que subiram à Primeira Liga, entre outros, falando também do Nagelsmann, por exemplo, também que foi o primeiro treinador jovem a aparecer desta geração, não quero falar do Mourinho, também apareceu muito jovem, como é óbvio, mas desta geração, que ao ganharem chamam a equipa toda técnica, a fotografia fazem questão que sejam todos juntos, a flash interview fazem questão que eles estejam todos presentes. Portanto, acaba por ser uma geração que dá muito valor ao trabalho de todos os assistentes, enquanto a velha guarda é assim um bocadinho mais... Tem que ser mesmo. E acho que isso é positivo. Anselmi também é muito novo, portanto acaba por ter aqui uma despedida precoce. Eu acho que ele não sabia bem para onde é que ia quando saiu do Cruz Azul e do estado do clube, e o Farioli parece-me a mim que está a tentar ter essa noção de perceber para onde é que vai, antes de dizer que sim, mas... Do que eu sei, é um nome que o Vilas Boas quer mesmo muito ter, e vamos ver. Eu acho que o Porto, para mim, o treinador que encaixava que nem uma luva era Jorge Jesus, e acho que não era preciso pagar. Mas Jorge Jesus não vinha, não vinha porque ele tinha os impostos que ele tinha que pagar. Exato. Ele tinha que pagar muitos impostos, ele precisa estar pelo menos 6 meses fora. Pois, há essa questão, não conhecia essa questão, sim. Então tinha que... E acho que vai para o Al Nassr. Sim. Acho que vai dar títulos ao Al Nassr. Sim. Mas há de estar para breve, porque o Porto hoje confirmou a saída do Anselmi, portanto a saída oficial, algo que já se sabia, portanto há de estar para breve. Diria que ainda hoje ou amanhã ou depois de amanhã já vamos ter aqui a confirmação. Olha, e Gyökeres vai-se apresentar ou não? Não se apresentou hoje, foi não? Já começaram os trabalhos hoje? Eu não tenho qualquer informação aqui. Eu sei que eles voltaram ao trabalho ontem, certo? Ou foi hoje? Hoje. Okay. Acho que foi hoje. Hoje voltou ao trabalho. Deixa-me lá perceber aqui. É que se fosse um jogador do Benfica já estava em todo lado, e um grande escândalo e tudo mais. Mas, portanto, não está Vítor Gyökeres. Não sei se por autorização ou não. Não sei se faltou, se não faltou, mas enfim, vamos ver. Acho que há uma guerra aberta entre o empresário do Gyökeres e o presidente Frederico Varandas. Isto tem tudo para correr mal, mas acho que algum clube vai pagar os 60 milhões que neste momento parece que é o valor do contrato. Não, mas neste momento o Varandas disse por 60 milhões, não sei. 60 mais 10 não sei de certeza. Mas o Gyökeres diz que vai falar, portanto diz que não volta a treinar e vai falar. Deixa ver se isto sempre vai acontecer. Sinceramente, muito sinceramente, não sei como é que vai ser. Não me parece que... E acho que o Arsenal já se está a olhar para o ponta de lança do Atalanta. Porque eu gostava que toda a gente pensasse comigo. Eu acho que o Gyökeres é o melhor jogador do campeonato nacional, um jogador que vai fazer lembrar sempre os adeptos do Sporting, e mesmo quem não é adepto do Sporting é só adepto de futebol. Estamos a falar de um jogador da craveira do que fez o Hulk, do que fez o Jardel, do que fez, não a nível de impacto porque foram menos épocas, mas um jogador estratosférico acima daquilo que é normal. Que tenha noção disto tudo. No entanto, tu, se tiveres que dar 70 milhões, que é o que o Varandas quer para começar a falar, não é? 70 milhões 70 milhões sim, por um jogador, o que nós estamos a ver agora é, ao contrário daquilo que acontecia diria há 4 anos, o mercado das transferências loucas abrandou um bocadinho. Havia uma altura que dava 100 milhões por um jogador, como quem dá 10 euros ali na feira para ir buscar meias. Era uma coisa muito normal. 10 euros tem que ser meias e boxers, tudo junto. E se tu tens um clube que pode dar 70 milhões por um jogador, por um avançado, obviamente já estamos a falar de uma certeza, ou de uma jovem promessa que te permite mais à frente lucrar ou fazer um negócio melhor ainda, a não ser que seja como um Chelsea da vida, que paga 120 milhões por um jogador e se der deu, se não der, aquilo parece-me que não é jogador para vender, até porque fazem contratos muito longos. Não é essa a premissa.
equipas como o Arsenal, equipas como o Manchester United, equipas como a Juventus, como um Real Madrid, eu acho que para pagar 60 milhões por um jogador tem que ser alguém que não lhes dê dúvidas, ok? Não lhes dê dúvidas, é a minha opinião. E alguém que não dê dúvidas, não sei se não tem que ser um jogador mais novo. Dúvidas eu digo é de futuro, não é de rendimento imediato, que isso é óbvio. Mas se procuras normalmente rendimento imediato e não estás preocupado com o sucesso desportivo, eu acho que consegues empréstimos bastante poderosos e não dás tanto dinheiro e o rendimento é imediato, ok? Se tu queres realmente comprar um jogador de 70 milhões de euros de 27 anos, que vai fazer 28 anos, Gyökeres é sempre uma boa solução, mas não sei se não há outros no futebol europeu. Pois. Percebes o que eu quero dizer? Não sei se não há outros que não te vão custar tanto dinheiro e que podem fazer a mesma os mesmos gols, ou dar o mesmo à equipa, ou dar aquilo que a equipa precisa. Acho que não vai ser fácil ao Sporting vender por 70. Acredito perfeitamente que ele vai sair e que isso vai acabar por acontecer, mas tem que ser alguém mesmo, um treinador louco que quer e tem que ser aquele jogador e é aquele, e o clube faz a vontade ao treinador, porque de resto... Mas eu acho que o Arteta tem essa moral no Arsenal. Se o Arteta quiser mesmo o Gyökeres, e acho que no modelo de jogo do Arsenal, acho que falta um Gyökeres. Acho que falta mesmo um matador na equipa do Arsenal. Acho que com o Gyökeres se calhar já tinham ganho títulos, e acho que é um jogador que não deixa dúvidas, que logo no rendimento imediato que é logo, se tu percebes, e se tu vires, o Lewandowski também foi transferido para o Barcelona já com uma idade adiantada. Sim, mas era uma certeza mais do que absoluta, não é? Sim, é diferente. Okay. Estás a falar de duas épocas extraordinárias do Gyökeres, 2 épocas na sua carreira, num campeonato português que não é valorizado. Eu disse uma coisa um bocado absurda, que foi agora mesmo, estava a pensar naquilo que tinha dito, que se procuras certeza sem te preocupar com se vais vender ou não, pedes um empréstimo. Isto é um bocado absurdo, porque não sei que clube é que te vai facilitar um jogador que te vai dar rendimento desportivo imediato, mas eu vou-me lembrando muito daquilo que se passa em Portugal, e olhando para clubes grandes não é bem assim. Não sei como é que está a funcionar os empréstimos entre clubes da Inglaterra e tudo mais, porque eu sei que eles trocam muito de um lado para o outro, mas não é... acabam por comprar. Portanto, isto que eu disse é uma ideia completamente absurda. Pensei uma coisa e disse outra. Aquilo que eu queria dizer é que se tu procuras um rendimento desportivo imediato e não te preocupas com o financeiro, tem que ser um pedido expresso do treinador, tem que ser uma coisa louca, porque efetivamente é muito dinheiro para um jogador que já tem 28 anos e que faz 2 épocas boas. Esta é a minha questão. Pá, vale? Claro que vale, não há dúvida disso, mas será que vai compensar? Pá, se for para ganhar os títulos, sim. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que o Varandas aqui está a gerir bem o dossiê. Está a defender o Sporting. Está a mostrar quem manda. Está a mostrar quem manda, tanto ao empresário como ao jogador. Ou seja, isto quem faz o preço é o Sporting. O Sporting tem a cláusula de 100 milhões. Ele disse, efetivamente, pelo que diz que sim senhora, não vou cobrar a cláusula de rescisão, mas a cláusula de rescisão é de 100. Portanto, ele pode exigir 80, por exemplo, não é? Pode exigir 80. Sim, mas há uma coisa que eu também acho que tem que ser explícita, que é, se eu critico a venda do João Neves, e quanto mais o miúdo joga, mais eu fico louco com a transferência e com os baixos valores que foram na altura, eu também não posso. Então, se eu critico o Benfica ter facilitado a venda de um João Neves, de um jogador que nem sequer queria sair,
Eu não posso agora olhar para o Varandas, que do outro lado do Sporting está a fazer exatamente o contrário, que é segurar o jogador, sendo que aqui ao contrário, o jogador quer sair, força claramente a barra com o empresário que não sei o quê, que quer sair, e ele está a manter, está a defender aquilo que eu queria, que na altura um Rui Costa tivesse feito no Benfica, por exemplo. Claro. Agora, entendo que para o jogador é desagradável, eu não sei se realmente faltou a palavra, se não faltou a palavra o Frederico Varandas, mas a verdade, e acredito que ele quando há aquela conversa em janeiro não, no final da época passada, era também desconhecida aquela que ia ser a época do Sporting, aquilo que ele ia fazer. Mas ele não pode agora de repente fechar os olhos a isto e pô-lo em saldos. Acho que era absurdo. Sim. Ele há de acabar por conseguir por vender por esses 70 milhões. Concordo. Estou a ler aqui uma notícia que o Gyökeres ainda assim está autorizado, ainda continua de férias, portanto, basicamente tem Mykonos. não está a faltar, portanto, foi autorizado a apresentar-se mais tarde. Vamos ver se realmente no dia em que ele se estiver a apresentar não o fizer. Acho que aí sim acaba por a barra vai forçar e nem sequer é bom para o jogador e não aconselhava a fazer isso. Lembro-vos só de um jogador no Benfica que fez isso, o Black, que no dia da apresentação não se apresentou, no dia de apresentarem seus trabalhos, não se apresentou, não fez os exames médicos, e acho isso feio, seja de quem for o jogador, seja onde for, acho isso muito feio. Portanto, acho que aqui os empresários têm que ter uma missão diferente e não esta, obviamente. Real Madrid lá passou, né? Real Madrid está a ganhar, neste momento está a ganhar 1-0. Ganhou, já acabou. Já acabou, portanto já passou. Mais um clube candidato a ganhar. Mas outro clube ganhou. Nós falávamos aqui no último episódio que estava a dar ao Benfica em futsal na Luz e efetivamente ganhou, conseguiu fazer uma grande reviravolta. Estava a perder 2-0 no pavilhão João Rocha. Grande ambiente no João Rocha também. Dá para... Acho que temos que tirar o chapéu. Aquele pavilhão está feito realmente para ser um ambiente ensurdecedor. A expulsão prejudica muito ali o Sporting a dada altura, mas deixem-me dizer que numa modalidade, o jogo foi transmitido em canal aberto, que privilegia muito o fair play, os jogadores tanto de uma equipa como de outra dão-se muito bem uns com os outros. Há momentos em que tu vês perfeitamente, por exemplo, o Arthur que ganha um duelo contra o Tomás Passó e o Tomás vai lá e dá-lhe embora e estamos a jogar, somos rivais mas não somos inimigos, há muito isso, e tu notas claramente quando o Benfica depois acaba por ganhar, há frustração, há êxtase do outro lado, mas acaba por haver depois um corredor em que tantos adeptos, tanto os jogadores do Sporting como os do Benfica aplaudiram, e depois também há jogadores estúpidos, que não é outra palavra, neste caso de um jogador que já é reincidente neste tipo de atitudes, que é o Tainan. E quem perde é o Sporting, quem perde é o Tainan, quem perde é a modalidade, por realmente conseguir fazer coisas tão bonitas esta modalidade, e de repente há um jogador que naquele momento... Um jogador do Benfica também a fazer cânticos assim... pode ter acontecido isso, atenção, eu não sei se isso aconteceu, se realmente isso aconteceu, estão mal os dois, e é ridículo da parte dos dois. Agora, a verdade é que Tainan é o único que explode daquela forma, portanto deixa-me aqui um bocadinho e estás a falar de um jogador reincidente que é muito raçudo, que adora o Sporting, festeja a Gyökeres, por exemplo, tem uma ligação com os adeptos brutal, é aquele ranhoso que tu se calhar até queres ter no teu clube, mas estás a odiá-lo porque está contra ti, mas acho que há este tipo de comportamentos que são ridículos, seja esse, como dos cânticos de very lights vindos das bancadas, como vindos dos próprios jogadores, lá em baixo a provocar, e acho que esta modalidade tem tudo de lindo, que é esta parte do fair play. São as duas melhores equipas em Portugal, foram 5 jogos completamente imprevisível, o Benfica chegou a levar 5, depois aqui consegue ganhar um jogo na Luz, que é um jogo brutal, e conseguiu virar agora o jogo, quando toda a gente realmente acreditava que o Sporting ia ganhar no João Rocha, e a verdade é que aconteceu o contrário, e foi futsal. Sim. Foi futsal, podia ter dado para qualquer lado, e portanto acho que o Benfica volta a ganhar 6 anos depois. É muito tempo para uma equipa como o Benfica para ser campeão nacional,
e o Sporting com o Nuno Dias, e adorava aqui, confesso, trazer aqui o Nuno Dias um dia, apesar de não ser futebol, é um homem que pensa o desporto como ninguém e que é um líder nato, e que em 5 ganhou 4, portanto tem todo o mérito, e é um treinador que eu admiro muito. Pode ter havido uma outra vez uma picardia normal que faz parte, Sim, da, faz parte da rivalidade, mas é um treinador que conhece muito e que respeita muito os adversários, e que as pessoas iam ficar surpreendidas se o conhecessem. Eu já tive a oportunidade de estar com ele um dia, fazendo jus ao seu nome. Gostava que houvesse um segundo dia, portanto mais dias, e ele pudesse vir aqui e estar connosco. Fica já o convite lançado em direto. Faz só assim, só para terminar. Não, anda lá para baixo, ali. Os jogadores que estão livres no mercado, diz-me lá qual é que tu querias. Eu carreguei nessa aí. Ora bem, então, jogadores que estão livres e que entram no mercado a partir do dia de hoje. Nelson Semedo. Era já hoje. Vais dizendo o primeiro, eu vou dizendo a seguir. Eu assinava já hoje. Nelson Semedo? Assinava já hoje. Jonathan David, avançado canadiano de 25 anos. Com um valor de mercado de 45 milhões de euros. Isso é do Lille, né? Tu. Este és tu que tens que dizer. Não, fica para os nossos ouvintes, pá. Não faço ideia se era ou não aposta, não tenho grande conhecimento, não vi nada do campeonato italiano, do campeonato francês. Para outro. Depois também temos Olivier Oshkali, defesa central de 27 anos. Outro. Dominic Calvert-Lewis, avançado de 28 anos. Não. Kyle Walker-Peters, defesa de direito. Se fosse o outro, inglês. Não. Se fosse o outro também era. Kurtzuma, defesa central, 30 anos. Não. Lindelof, 30 anos. Não. O Reguilhão, olha, era o jogador que eu te queria dizer. Sim, eu assinava já com este. Olha, o Reguilhão livre, portanto é valor lateral esquerdo. É. Reguilhão, estás a ver? Reguilhão já vai mais à imagem de Grimaldo e Carreras, jogador que faz o corredor todo. Carlos Vinícius Também está livre. Era já hoje. Também acho que seria um bom regresso. Só tem o Pavlidis. Fazia um bom regresso, exatamente. Era já hoje. Eriksen. O Eriksen tem 33 anos, é pá, muito bom jogador, mas eu não. 33 anos, temos lá miúdos. Não, mas eu ficava com ele. Ficavas com ele? Sim, eu adoro este tipo de jogadores. Não. Adoro este tipo de jogadores. Não ficava. Em termos de projeto, não ficava. Arnautovic. Não. Também não, não é? Também não. É muito velho. Yuri Medeiros. 30 anos. Para instalar o Bruma, não é? Não. Também não queria. Luke de Jong. Este é um avançado um avançado mais pinheiro, mais dentro da área, com o Pavlidis a jogar por trás, com 2 avançados. Este aqui assinava. Acabou? Luke de Jong? Não acabou. Eu é que fiz merda. Espera aí que esse assinava. Portanto, estávamos no Luke de Jong e vamos agora aqui ao Fábio Martins, portanto, extremo. Martins, não. Há de haver aí, de certeza que vai voltar para o campeonato português, sim. Tadic, também não. Extremo. João Mendes, médio de português, 30 anos. João Mendes está livre também. Não. Eric Bailly. Não. Juan Bernat. O Bernat? Não. Já chega. Seferovic, não. Axel Witzel. Eu adorei ele. Está errado, ali diz médio. É central. Adorei. É central. Eu adorei ele quando veio, mas não, já com 36 anos não, temos que estar. Vicente Aboubakar não era gajo para estar no banco, para saltar, para criar aquela. Aboubakar ou Vinícius? Hã? Aboubakar ou Vinícius? Aboubakar ou Vinícius? Vinícius ou Luke de Jong?
Vinícius. Eu vou sempre responder Vinícius. Vais sempre responder Vinícius, não há volta a dar. Não, aí não há Portanto, volta a dar. podemos parar com isto. Yeah. É isto. Acho que não há. Quinta-feirinha Quinta-feira há mais. temos exatamente. aí, Ver se amanhã consigo descansar a cabeça. desafio. Ainda estou aqui meio combalido. temos aí um Quinta-feira tem desafio. que estar fresh. Temos aí um bom desafio para quinta-feira. Quinta-feira é isso. Eu apelava. Eu acho que sobre isto para fecharmos, e antes de agradecer aqui às marcas que nos acompanham, vamos lá ver uma coisa. Mais uma vez, quando anunciámos o Cristóvão Carvalho, chegou-nos uma ou duas mensagens, o qual é que não são muitas, mas eu prefiro sempre. Eu não gosto de ignorar isto, que é nós aqui temos que ouvir todos, e todos é desde um mais conhecido até ao que ninguém conhece. Portanto, nunca vai ser uma perda de tempo ouvir um Cristóvão Carvalho, na mesma medida que nunca seria tempo perdido ouvir um Rui Costa. Nunca será uma perda de tempo ouvir um Luís Filipe Vieira, como nunca seria se tivéssemos que ouvir um Mauro Xavier. Nunca será uma perda de tempo ouvir um João Noronha Lopes, como não será de certeza absoluta uma perda de tempo ouvir Maier. Portanto, nós Como aqui, não foi e como não foi uma tempo, perda de tempo, exatamente. ouvir o João Diogo Manteiga. Excelente ponto final. Portanto, quem quer que seja candidato, acho que merece, já que nós fizemos essa promessa de os trazer aqui e de se exprimir as suas ideias. Parece-me que há algumas pessoas que estão com algum medo de uns nomes que se venham a anunciar e que nós façamos esse convite. E fica aqui dito: venha quem vier a candidatar-se ao Sport Lisboa Benfica, vai sentar-se aqui, será convidado a estar aqui connosco. Podemos Se quiser obrigar está, ninguém. se quiser está, se não quiser não está, seja ele quem for. Mas e tu terá, achas que isso democraticamente até eleva o nome do Benfica? faz-me confusão que este tipo de questões sejam colocadas quando falamos de um clube que era democrático antes de o país o ser. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer aqui é de uma democracia de assinalar. Eu não sei se vocês viram quando nós anunciámos agora o Cristóvão Carvalho, o João Diogo Manteigas foi lá comentar, a dizer fantástico, bora, força, bom programa Cristóvão Carvalho. Portanto, isto existiu, vocês podem ir ver às nossas redes sociais, está nas minhas, está também na do Mata Mata. Isto é de elevar e é isto que nós queremos. Portanto, venha quem vier, as portas estão abertas. Porque eu acho que As pessoas são livres de ver o que querem ver. Isto porque, cada um vê o que quer. deixa-me só te explicar, ultimamente tem estado à baila o nome de Luís Filipe Vieira e de Mauro Xavier, e parece que as pessoas estão preocupadas, e há Seja duas o que ou for. três que mandam mensagens a dizer, pá, se esses forem aí não vos vejo mais e tudo mais. É assim, vejam os que quiserem, não vejam os que não querem, deem a oportunidade de ouvir toda a gente, que é o que nós vamos fazer aqui, e no final quem é sócio votante vai tomar a sua decisão. Mas, lá está, a nossa sociedade cada vez vai caminhando para um num sentido que cada vez eu me revejo menos, porque há coisas que para mim são difíceis de entender. Tu tenhas 2 candidatos, tenhas 3 candidatos, tenhas 7 candidatos, todos eles merecem ser ouvidos independentemente do nome que sejam. Existe uma coisa que é democracia, existe uma coisa que é respeito e existe uma coisa que é vontade própria. Cada um de nós tem uma vontade própria de querer ou não querer ouvir ou ver determinada situação. Ponto final. Essa história do nunca mais vos vejo se for esse aqui ou se for este ali, e se esse for eleito afinal já não... Então, mas a democracia só funciona quando vai ao encontro do que as pessoas querem? Não há que ter esse tipo de postura, e principalmente eu acho que fica muito feio, e para mim perde logo pontos. Eu se tiver ou se eu souber de um candidato que fica chateado porque a lista A, B ou C se vai candidatar, o nome A, B ou C vai avançar para eleições, e fica chateado,
eu acho que isso revela tudo menos benfiquismo, porque os benfiquistas querem ouvir quem tem capacidade para se candidatar e para lançar uma candidatura. Nós, por acaso, não temos essa capacidade, por isso não lançamos. Senão também lançávamos. Claro. Não é? Porque o benfiquismo não se mede, não é algo que consigamos estar a medir. Este é mais benfiquista do que aquele é mais benfiquista do que o outro. Isso é algo que não é mensurável, portanto não dá para medir. Temos que ouvir toda a gente. Depois de ouvir toda a gente, logo tiramos as nossas próprias ilações e votamos em consciência. Tão simples quanto isso. É isso mesmo. Acho que ficava dado este recado que era importante dar, e obviamente agradecer, porque depois as pessoas ficam chateadas no bom sentido, agradecer as mensagens positivas que enviam. Obviamente são muitas e eu considero-as normais, porque eu vivo assim, né? Acho que parabenizar o que é bem feito, eu sei que se calhar cada vez mais tem que ser feito, mas o que está bem feito tem que ser bem feito, portanto obviamente, e dou muito valor a isso. Tanto dou que quando acontece algo mal feito, gosto de vir aqui trazer e expor e falar e obviamente proteger a identidade da pessoa, porque também não tenho aqui pretensões de perseguir ninguém, mas basicamente é isto. E entretanto, um último nome, antes que vocês estejam nos comentários, certeza que já escreveram isto nos comentários, Luka Modric também está livre. Não vai para o Milan? Vai mesmo? Não vai para o AC Milan. Só se for a custo, porque neste momento aparece-nos aqui no jornal como jogador livre. E também tens o Thomas Partey. Eu também ia buscar. E depois também tens Thomas Partey também. Fujimoto também está livre. E acho que basicamente Jonathan David. O resto assim já tivemos a ver. Já tivemos a ver. Olha, Lucas Vasquez. E acho que está Reinildo está livre. Reinildo também ia buscar. Era um também. Reinildo, olha que não era nada mal pensado. Reinildo também era um. Não era nada. Este Reguilhão. Está feitinho. Vamos voltar aí na próxima. E já com o nosso companheiro. Quinta-feira, exatamente, claro, já deve vir, Já com o nosso companheiro. Deve estar a preparar o episódio. E portanto, olha, mandar-vos um abraço a todos. Mais uma vez agradecer às marcas, à Cló, à X-Sports e às barbearias Veni Vici. E hoje Mutu Create e Mutu Visual ali foi pelas mãos do Sandro, que nos ajudou a colocar isto no ar. Que é um cagado, quis falar. A gente está a tentar. Um cagado. Assim, o Sandro já jogou no Dragão. O Sandro, ganhei. O Sandro já foi treinado por treinadores, por exemplo, Luís Pinto e outros. Portanto, olha, inclusive por este senhor que está aqui ao meu lado. Sérgio Conceição? Foi treinado. Não, Sérgio não. O Jorge Costa. Foi treinado pelo Jorge Costa. Foi treinado aqui pelo Bruno. É um craque que se esconde atrás das câmaras. E atenção, ele é muito conhecido. Portanto, ele procura não vir aqui para realmente não. Ele quer andar na rua tranquilo porque passou mal quando foi a fama. E hoje ao almoço fazíamos essa pergunta, que é como é que era a vida antes do sucesso, igual a hoje, né? Igual a hoje. É muito bom. Feitinho ou não? Pessoal, um grande abraço e até à próxima quinta-feira.